Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e na aula de hoje a gente vai falar sobre variedades linguísticas e um pouquinho sobre preconceito linguístico. São dois assuntos que são os que mais caem no Enem disparado em linguagens. Você tem que saber sobre isso antes de encarar a prova lá no final do ano. É obrigatório, acompanha comigo. Antes de falar sobre as variedades linguísticas, vamos pensar um pouquinho a respeito da linguagem. O que é a linguagem? Eu sei que isso é meio óbvio de certa forma, mas depois a gente fala das variantes que ela assume. Primeira coisa é que o nível de comunicação que a gente tem nos difere dos outros seres vivos. A linguagem nos torna mais humanos porque a gente é capaz não só de transmitir a informação de maneira muito objetiva de um para o outro, através da fala, por exemplo, mas a gente pode armazenar cada vez mais. A gente vive nessa hiperhistória, nesse universo que o conhecimento é armazenado em toneladas. A gente consegue armazenar através da linguagem conhecimento de uma geração para as gerações posteriores, enfim, inclusive disseminar esse conhecimento com grande abrangência para as grandes massas. Tudo isso é possível através da linguagem. Você consegue expressar opiniões, expressar sensações, expressar às vezes sentimentos indizíveis através de um tipo de linguagem, como a pintura, a música, que seja só instrumental, por exemplo, ou a poesia. Enfim, a linguagem é tudo aquilo que emite alguma informação não necessariamente científica, tá? Ela faz parte ali do convívio social. E aí, é claro, falando-se em português do Brasil, que é a linguagem que a gente se comunica, nós nativos aqui do Brasil pós-período colonial, é claro, também, né? A gente fala aí português do Brasil, não português de Portugal, embora tenhamos aí, historicamente, enquanto nação, ou enquanto colônia exterminado, aí, inúmeros idiomas indígenas que se perderam, os brasileiros, né, vamos dizer assim, brasileiros nativos que nascem nessa modernidade aí, são falantes de português do Brasil. E a ideia de que o nosso português, mesmo o português do Brasil, ele tem uma unidade no país inteiro, ela já é esdrúxula. Quando você começa a sair do seu estado, ou da sua cidade, inclusive, ou de repente sair do seu bairro, na sua própria cidade, se ela for muito grande, você percebe que é extremo a quantidade de variantes, não só nos vocabulários das palavras, na maneira como elas são pronunciadas de repente, enfim, o que a gente chama de sotaque, aí os dialetos, vou falar já sobre isso. Então você começa a perceber que o português do Brasil varia muito. Quanto mais é isolada a proximidade aí das comunidades de falantes, mais elas tendem a desenvolver não só maneiras de se expressar, vocabulários únicos, mas pronúncias que são variadas. Então, se você, por exemplo, é mineiro igual eu, você conhece o sotaque do mineiro, deve estar ouvindo ele agora, se você é de outro estado, e o percebendo. Agora, saindo de Minas, para qualquer outro lugar do país que eu vou, se eu for, por exemplo, para o norte, para o nordeste, para o sul, que seja, eu vou conseguir notar que essas populações que falam português do Brasil, falam português do Brasil assim como eu, mas de maneira diferente. E a gente tem que perceber e entender por que isso acontece, tá? Inclusive dentro do próprio estado. Então, a ideia de que o português no Brasil é presente de forma uniforme estranha, é equivocada. Características geográficas, quer dizer, o distanciamento, né? Culturais, históricas, são provas incontestáveis de que o português do Brasil é rico em variedades linguísticas, assim como todos os outros idiomas. Tá? Tem gente que fala assim, eu não tenho sotaque não. É claro que tem, só que todo mundo que está ao seu redor tem o mesmo sotaque que você e você simplesmente não o percebe. Tá? 3 pontos que são importantes para a gente falar de variedades linguísticas e de preconceito linguístico já no mesmo bloco. A língua não deve ser elemento de discriminação social, nunca. Não utilize a sua habilidade linguística para discriminar alguém, perfeito? Aprender a variedade de prestígio. Qual que é a variedade de prestígio? Qual que é a valorizada pela grande mídia, valorizada pela sociedade? É a norma padrão. Tá? É um direito, não é um dever. Então não precisa estudar português, você precisa porque você é aluno. Não só direito, mas é dever seu estudar também. Inclusive você vai fazer o Enem. Vai fazer a redação em norma padrão, inclusive, que é a variedade aí, historicamente prestigiada, socialmente prestigiada. É um direito, não é um dever. Então, se você estuda, se você teve a oportunidade, se você é privilegiado de aprender a norma padrão, a norma gramatical, enfim, você é privilegiado, mas nem todas as pessoas foram ou são como você. Então, se você tem um nível mais elevado na linguagem, enfim, em relação aos estudos sobre ela, e vai conversar com alguém que não tem, o que você tem que fazer? Se adequar ao nível de comunicação. Comunicação é conseguir falar e ouvir, todos no processo, ali, todos os interlocutores do processo,
compreender o que está sendo dito, o que está sendo expressado, se entender. Isso é comunicação. Se não tem entendimento, não tem comunicação. Nessa situação em que você que estudou mais tem um nível mais elevado, aquele indivíduo que conversa com você que não teve a mesma oportunidade, o mesmo privilégio, ele não consegue subir de uma hora para outra magicamente o nível dele. Então é você que tem que descer e se adequar para que haja comunicação de fato, tá? Pensar que qualquer língua é algo uniforme, como eu disse agora mesmo, é um enorme equívoco. O idioma ele varia por diversas razões, inclusive de uma comunidade para outra, por exemplo. Outra coisa sobre as variedades linguísticas é a gente separar, inclusive, dois instrumentos distintos. Fala é uma coisa, escrita é outra. São duas habilidades completamente diferentes. Embora a gente fale e escreva em português do Brasil, a gente aprenda as duas coisas, você já começa a raciocinar que a primeira coisa que você aprendeu em relação ao português do Brasil é falar. Primeiro você aprende a falar, depois você vai adquirir a habilidade da escrita, que ela é completa, acredite, ela é completamente diferente da fala. Ninguém fala como escreve e ninguém escreve como fala. Então, isso, inclusive, depende da situação de uso, que é um termo que o Enem usa muito. A situação de uso, o grau de formalidade da fala e da escrita, ele vai variar de acordo com o lugar que você está, de acordo com o lugar que você pretende emitir um enunciado comunicativo. No seu ambiente familiar, o grau de formalidade eu suponho que seja muito menor do que no ambiente de trabalho ou na escola com o teu professor ou com o diretor. Agora já com seus colegas de classe no intervalo, é outro grau de formalidade na fala. Para escrita a mesma coisa, quando você troca mensagens ali com um coleguinha ali no WhatsApp, no Facebook, no Insta, então tá conversando ali, você tem graus diferentes de formalidade. Agora, quando você vai mandar um e-mail de trabalho para o professor, nessa quarentena, por exemplo, no isolamento social, tem que manter ali certa formalidade. Então, é importante entender esses níveis da fala e os níveis da escrita e como eles se encaixam em cada contexto, em cada situação adequada de uso. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que não existe escrever ou falar certo ou errado, por mais que bizarro que pareça isso. Existe escrever ou falar adequadamente ou inadequadamente àquela situação de uso. Porque às vezes a formalidade em excesso em determinada situação ela é vista como algo grosseiro, como algo ruim. Então, algo piegas, né? Enfim, um rebuscamento desnecessário. Então, pensar em não em certo, em errado, mas adequado ou inadequado à situação de uso, tá? Pensa no marketing, por exemplo, nas propagandas, você vai ver que as propagandas atingem muito bem os públicos que elas têm como alvo de acordo com faixa etária, nível de formalidade, tipo de linguagem, isso varia muito, inclusive até o uso de cores aí nesse processo comunicativo. Então, o padrão formal está diretamente ligado à linguagem escrita. Perceba, o padrão formal está ligado à linguagem escrita, restringindo-se às normas gramaticais de um modo geral. Razão pela qual nunca escrevemos da mesma maneira que falamos, é o que eu te disse agora. O padrão informal respeita o estilo considerado de menor prestígio, e isso tem gerado controvérsias entre os estudos da língua, uma vez que para a sociedade, aquela pessoa que fala ou escreve de maneira errônea é considerada inculta, tornando-se dessa forma um estigma, um problema que é tratado como preconceito. O domínio ou não da norma padrão do português, por exemplo, não está associado à capacidade cognitiva, por exemplo. Existem diferentes tipos de inteligência. É bom de colocar isso também em consideração as fases de níveis de fala, tá? Sobre o padrão informal. Compondo o quadro padrão informal da linguagem são as chamadas variedades linguísticas, é disso que se trata a aula hoje, inclusive, as quais apresentam as variações de acordo com as condições sociais. Então, pessoas em condições sociais diferentes falam de maneira diferente, em situações culturais diferentes, criações culturais diferentes falam de maneira diferente, regionais também, históricas é a mesma coisa que aquela linguagem utilizada. E aí vão aparecer alguns termos que eu acho que vale a pena conhecer. O dialeto ele tem a ver com a variação territorial. Então nós temos lá o dialeto do mineiro do interior, do dialeto do mineiro da capital, o dialeto do baiano, o dialeto do gaúcho e por aí vai. Tá? Então o dialeto tem a ver com o território, perfeito? Pelo menos nesse estudo da formalidade da linguagem. O socioleto tem a ver com classes sociais, tá? Com níveis sociais. Ele varia, então, ali as variações que tem a ver com a sociedade a gente vai chamar de socioleto. O etnoleto tem a ver com questões étnicas. Isso é muito claro, por exemplo, na história dos Estados Unidos, que ainda persiste, em que a gente tem bairros que têm majoritariamente brancos e bairros que a gente tem a maioria de indivíduos negros, e aí, como eu falei, como há distanciamento entre comunidades, a linguagem tende a modificar. Claro, isso ocorre também e muito aqui no Brasil.
e o idioleto, que é aquela variação linguística que é típica do indivíduo. Cada indivíduo tem no seu banco de dados, no cérebro, na cachola, uma quantidade determinada de palavras que ele pode usar e que são mais específicas, que ele tem predileção, enfim, para utilizar no processo comunicativo. É impossível a gente falar sobre variedade linguística, preconceito linguístico, sem recomendar um livro que é excelente, do Marcos Banho, que chama Preconceito Linguístico, o que é e como se faz. Você encontra ele para comprar, um livro barato, tem disponível em quase todo o território brasileiro, é um livro muito conhecido. Essa capa que está sendo exibida aí, ó, é a 49ª edição do livro. Você vai entender com maior profundidade todas as questões do preconceito linguístico, como é que ele acontece, outros mitos do português. Vale muito, muito a pena a leitura desse livro. Eu cheguei a recomendar, inclusive, quando dava aula na escola regular, antes de me focar só aqui na internet no meu próprio cursinho, a fazer seminário com meus alunos sobre esse livro. Foi muito produtivo. Recomendo de verdade a leitura. As questões que ele trata aqui, inclusive o próprio Marcos Banho, coisas desse livro já caíram no Enem. Não só a entrevista dele, mas trechos desse livro. Então vale a pena você conhecer em específico. Vai abrir muito a respeito da linguagem no seu cérebro. Aí você vai ver a sociedade com outros olhos também. Recomendadíssimo. Leia Preconceito Linguístico, o que é e como se faz, Marcos Banho. E também outro livro que vale a pena muito recomendar sobre linguagem portuguesa, variantes linguísticas, enfim, o estudo da língua, é um livro do Perini, A Língua do Brasil Amanhã e Outros Mistérios. Inclusive, o Perini já foi meu orientador quando eu estudava lá no FMG. Recomendo muito essa obra. Ele vai desbancar uns mistérios da língua portuguesa do passado e do futuro, vai discutir sobre alguns mitos em relação à língua portuguesa. É um livro curto, você lê ele em um dia, vale muito a pena. Perini é um dos estudiosos linguísticos do Brasil mais sérios. Recomendo demais. Se você assistiu até aqui, fico muito satisfeito. Não vou colocar o material na descrição do vídeo porque a discussão foi muito breve. Na próxima aula sobre esse mesmo assunto, a gente vai fazer alguns exercícios e tudo isso eu tenho certeza vai ficar muito claro após elaborar essas atividades. Acompanhe comigo então na semana que vem a correção dos exercícios. Eles sim eu vou deixar na descrição do vídeo. Vai fazer o download, não esquece de deixar um like, comentar alguma coisa se tiver dúvida, quiser discutir sobre esse assunto e se inscrever no canal se não for inscrito. Isso me faz ficar muito satisfeito em produzir conteúdo genuíno e de qualidade aqui no YouTube. E é claro, como sempre, bons estudos. Até mais. Valeu!